diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui, irmãos. Vamos orar a Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo, e vamos expor esse texto. Bondoso eterno Deus, muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de ter a tua bendita palavra aberta diante de nós. No entanto, nós carecemos da ajuda do teu Espírito Santo, ó Deus, para compreendê-la. E, Senhor, uma vez que nós a compreendamos, nós certamente agradaremos o Senhor com o nosso viver. E assim, Deus, glorificaremos o Senhor. Portanto, carecemos da ajuda do teu Espírito. Sê conosco nesta noite. Abençoa-nos, tenha misericórdia de nós, Pai. E assim receba toda a glória que lhe é devida. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então nós vimos no último sermão a conversão dos ninivitas. Os ninivitas responderam ao chamado de Deus pela instrumentalidade do profeta. Então eles se arrependeram, é dito que eles jejuaram e eles então se converteram e Deus então não entrou com um juízo anunciado contra os ninivitas. Foi um momento de fato poderoso de transformação e esperança. E agora o que nós vamos refletir aqui no capítulo 4 é exatamente o que eu já falei para os irmãos sobre o tema. Quem está sentado no palco do teu coração? E nós precisamos ver isso, irmãos, à luz de 3Ds. E são 3Ds que eu e você precisamos fugir para que o nosso coração não fique ali impetrado, que não fique ali, sabe, amarrado, preso, aquilo que não é da vontade de Deus. E quais são esses 3Ds? Os 3Ds que nós vamos falar hoje se trata de desgosto, primeiro D, desgosto diante da vontade divina, desespero por não termos o controle da situação, assim como o profeta não teve o controle da situação, e também desconexão com o coração misericordioso de Deus. Nós vamos ver, portanto, que neste capítulo aqui, a reação que Jonas teve, e nós já lemos aqui, mas vamos trabalhar essa reação a respeito da conversão dos ninivitas. E nós vamos ver como é fácil tirar Deus do centro e nos perder nestes 3 perigos espirituais: desgosto, desespero e desconexão. É o que nós vamos ver aqui. Vamos ver o primeiro D. O primeiro D é o desgosto. Então veja você, o profeta está extremamente irado. Veja você o versículo 1, o que é dito? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Com isso o quê? Imagina você e eu ficarmos extremamente irados pela conversão de alguém. É muita petulância nossa, não é?
E é dito, o homem estava extremamente irado. Jonas ficou desgostoso. E está claro, portanto, aqui a crise existencial desse profeta. A crise que esse homem aqui estava vivendo versus a graça, a misericórdia divina de Deus. Jonas tem aversão, é exatamente isso, irmãos. Ele tem aversão à conversão dos ninivitas. Aquilo que Deus fez na vida daquela cidade. Ele está extremamente decepcionado. Ele está frustrado. Ele está furioso. Furioso. É dito extremamente irado. Irmãos, isso nos ensina que nem sempre obedecer a Deus significa estar de acordo com tudo que Ele quer e com o que Ele faz. Você já teve essa experiência? Você obedeceu a Deus, mas você não estava contente pelo que Ele queria que você fizesse. Mas você obedeceu ao Senhor. E, meus irmãos, muitas vezes nós enfrentamos um conflito entre a vontade de Deus e o que nós desejamos. Comumente nós enfrentamos esse conflito. Eu falei anteriormente e espero que vocês fixem isso no coração. A nossa maior batalha, a nossa maior luta não é contra o pecado, irmãos. Não é contra o pecado, é contra Deus. É contra a vontade de Deus. Só você ver Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Carne contra espírito. É contra Deus. Aquilo que Deus quer, qual é a vontade de Deus, e aquilo que eu quero. Portanto, a batalha se trata de centralidade. Quem é o centro do teu coração? É Deus ou é você? Sempre vai ser essa batalha. Quem está dominando, quem está governando o seu coração? E eu não sei se eu já falei aqui em outro local, mas coração é o centro do mundo interior de todo ser humano. É dali que saem as deliberações, as afeições, os sentimentos, as volições, as nossas decisões. Tudo sai do nosso coração. Quem for o centro do teu coração vai levar vantagem. Se for Deus, você vai procurar adequar ou harmonizar o teu coração com os interesses de Cristo. Senão vai ser através dos teus interesses. Você vai fazer tudo em razão dos teus interesses e não para a glória do nosso Deus. E normalmente, quando nós não temos Deus no centro do nosso coração, o que está por detrás disso é uma vida guiada por sentimentos egoístas. E esse sentimento egoísta, meus irmãos, é o nosso eu. É o nosso ego. E nós devemos matar. Todo dia de manhã você e eu devemos olhar para o espelho e quem aparecer naquele espelho ali, você tem que dizer: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Cristo Jesus. Não flerta com o pecado. Não se coloque como superior, não ache que você vai dominar. Você não vai. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vida e fazer mortificar o nosso eu, matar o nosso ego. É o que nós precisamos. Isso em todos os dias. Veja o versículo 2. Então o homem está extremamente irado, mas olha só, ele ora ao Senhor. Você já teve essa experiência? A Bíblia diz que ele estava extremamente irado. Mas ele ora ao Senhor. Você já orou ao Senhor irado? Você imagina? Eu fico imaginando a cena. E aí diz que então o versículo 2, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, é misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O homem orou irado. E veja que Jonas reconhece quem é Deus. Ele diz que é Deus clemente, que é Deus misericordioso, ou seja, que é Deus gracioso. Ele aqui fala dos atributos de Deus, ele conhece, ele sabe aqui, meus irmãos, quem é Deus. Ele é tardio em irar-se. E veja, mesmo Jonas conhecendo aqui o caráter de Deus, ele não aceita o plano de Deus. Ele conhece Deus, ele sabe os atributos de Deus, mas mesmo assim ele não está disposto em compreender os planos de Deus. Ele não aceita os planos de Deus. Ele não aceita os planos do nosso Senhor. E que plano era esse? Era o plano de salvação. Deus queria salvar uma cidade. Que no conceito do profeta, aquela cidade não merecia ser salva. Mas Deus teve misericórdia da cidade.
E o profeta foi um instrumento, mas ele não queria que a cidade fosse salva. Mas ele obedeceu ao Senhor. Ele fica irado porque a cidade foi salva. E ele ora ao Senhor, reconhecendo os atributos de Deus. E ainda justifica. Porque é uma justificativa. Eu sei quem você é, por isso eu fugi para Tarsis. O que ele está dizendo? Eu não queria cumprir com aquilo que você quer. Por isso eu fugi. Eu simplesmente não quero. O senhor está entendendo, Deus? Eu não quero. Foi o que ele fez, irmãos. Deliberadamente foi o que ele fez. Irmãos, isso nós devemos aprender. Conhecer a Deus não basta. O profeta conhecia, sabe que era Deus misericordioso, sabe que era Deus clemente, sabe que era Deus que era tardio em irar-se. Ele conhecia a Deus. Assim, quem sabe como você e eu conhecemos a Deus. Mas conhecer a Deus não basta. Nós precisamos aceitar e nos submeter aos planos eternos de Deus, aos seus propósitos, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando eu e você não compreendemos, mesmo quando eu e você não enxergamos o que Deus está fazendo, quais são os propósitos de Deus, mas são os propósitos de Deus que vão prevalecer, não os nossos, os seus desejos, não os nossos. Saber e falar sobre Deus não basta, é preciso obedecê-lo. Irmãos, nós não fomos chamados, veja bem, eu e você não fomos chamados. Quando Deus despertou-nos para as verdades eternas, nós não fomos chamados para entender os propósitos de Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus, para obedecer a Deus. Para isso nós somos chamados, para viver por fé em Cristo Jesus. Por isso que nós devemos sempre, em dado momento do dia ou da semana, parar e refletir. Qual a motivação que eu faço o que eu estou fazendo? É por fé? É por fé que eu estou vivendo a minha vida? Ou estou deixando a vida me levar? Nós devemos viver, irmãos, por fé. Todos os nossos sentimentos, nossas afeições, nossas decisões devem ser guiadas por fé. Aí veja você o versículo 3. Ele diz assim, ele ora ao Senhor irado e ele ainda pede ao Senhor. Olha a audácia do profeta. Peço-te, é um imperativo isso, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Tamanho abatimento do homem, tamanha decepção que ele não estava pelo fato de Nínive ter sido convertida. Ele pede para morrer, irmãos. Tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então veja o desgosto desse homem. Esse é o primeiro D. Lembram-se? Quem está sentado no palco do teu coração? Primeiro D. Desgosto. O homem está extremamente desgostoso com a vida, a ponto de pedir a morte para Deus. Senhor, me mate, me tire da onde eu estou, não me faça ver mais isso aqui. E veja, que Jonas, ao ver que Deus poupou Nínive, ele entra nessa crise profunda. Ele pede a morte, mas veja você, ele pede a morte não porque Deus foi injusto, mas porque o orgulho dele foi ferido. Ele já sabia o que Deus estava para fazer. Ele já via, à medida que ele sabia o que Deus ia fazer, como eu falei no primeiro sermão, a respeito da calamidade, que é uma palavra ambígua, para que Deus possa entrar com juízo, mas também oferecer arrependimento para a cidade. Então ele já previa que Deus queria salvar aquela cidade quando ele chama o profeta. Ele já sabia disso, mas no coração dele ele já havia condenado Nínive. Ele não queria saber se Deus pensava ou deixava de pensar acerca da salvação da cidade. No coração dele já estava a condenação da cidade de Nínive. E como ele não pôde destruí-los e tampouco fugir dos propósitos de Deus, porque como nós bem vimos, Deus foi lá e pegou ele de novo, o que ele faz? Ele quer a morte. Já que eu não posso ter o que eu quero, e já que eu não posso fugir daquilo que eu não quero, eu vou morrer. Me mate, Senhor. É isso que eu quero morrer, eu quero ser removido da história. Por que ele pede isso, irmãos? Porque o ego dele foi ferido. O ego de Jonas. O problema era o ego de Jonas. Meus irmãos, o que nos leva ao desespero, assim como
Jonas também é a falta de foco na missão. Normalmente, quando nós estamos desfocados da nossa missão, da grande comissão que Jesus nos deu, nós entramos em desespero. Olhamos demais para dentro de nós e esquecemos de olhar para a cruz. O salmista, no Salmo 16, verso 8, ele nos ensina dizendo algo: o Senhor tenho sempre diante de mim. Significa que nós devemos viver a nossa vida como cristãos aquilo que nós chamamos de corandeu, sempre na presença de Deus, uma expressão latina. Corandeu, sempre na presença de Deus. Tudo que nós viermos a fazer, irmãos, você tem que enxergar Deus, a vontade do Senhor, a bendita vontade do Senhor. E isso que eu estou fazendo está glorificando, está agradando, eu estou vivendo de acordo com a vontade do Senhor, meu coração está com a motivação correta, as minhas respostas para outras pessoas estão de acordo com a vontade de Deus, o meu agir segundo as situações que me circundam está de acordo com a vontade de Deus, a minha vida está de acordo com a vontade de Deus, tudo que eu faço está de acordo com a vontade de Deus. Se nós hoje tivermos a consciência de que Deus está presente diante de nós, certamente as nossas ações, nossas atitudes serão diferentes. Porque de fato Deus está, irmãos. Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não tem lugar neste mundo, assim como o estadista Abraham Kuyper falou uma vez, que Cristo não clama é meu, Ele está ali. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está ali, o Salmo 139. Deus está ali, meus irmãos. Quando tiramos os olhos do Senhor e colocamos nos nossos sentimentos e expectativas no centro, nossas decisões elas se desalinham dos propósitos do Senhor. Jonas se frustrou, irmãos, porque estava mais apegado ao seu plano pessoal do que ao coração compassivo de Deus. Vocês percebam que Jonas se frustrou exatamente porque ele estava mais apegado ao plano de vida dele do que ao propósito eterno de Deus. Irmãos, quantas vezes eu e você nos frustramos porque as coisas não estão como nós queremos, como nós idealizamos, como nós pensamos. E nós nos frustramos ao ponto, talvez não de pedir a morte, mas quem sabe de fazer qualquer outra coisa absurda, porque o nosso ego foi ferido, porque as coisas não estão simplesmente como nós achamos que deveriam estar, porque no fundo o que está no centro do nosso coração são os nossos planos, são os nossos propósitos, e se não for assim, então Deus não faz, me tira daqui. E a gente diz que servimos a Deus, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos nos servindo de Deus. Deus é um apoio para os meus desejos e eu nunca harmonizo a minha vida com aquilo que é a vontade do Senhor. E nós devemos mudar isso, irmãos. Não devemos ser assim. Não devemos. Então vejam vocês que essa atitude de Jonas nos desafia a refletir. Nós devemos, irmãos, viver em submissão aos propósitos de Deus. Seguir os projetos de Deus e não tentar nos encaixar, ou melhor dizendo, encaixar Deus nos nossos desejos. Deus não deve ser um encaixe naquilo que eu quero. Ele deve ter primazia na minha vida. Prioridade na minha vida. Na minha e na sua vida. A única maneira de vencer essa frustração espiritual é morrendo para nós mesmos, abandonando o ego ferido e nos rendendo à vontade soberana de Deus. Irmãos, nós temos que entender que a missão de Deus não gira em torno de nós. O profeta pensava que a missão girava em torno dele, né? A missão de Deus não gira em torno de nós. A missão de Deus gira em torno de Cristo Jesus. Aí veja o versículo 4. Então, o versículo 3, ele pede a morte. Ele está desgostoso com a vida. Ele está extremamente irado, ele ora irado a Deus, reconhece todos os atributos de Deus, pede a morte. E agora, então, no versículo 4 é dito o seguinte: e disse o Senhor, é razoável esta tua ira? Acho muito interessante isso, né? Imagina Deus perguntando para Jonas, é razoável essa tua ira, Jonas? E Deus faz essa pergunta para ele. Deus está nos convidando a refletir sobre sua justiça e sua graça.
A pergunta de Deus para Jonas é exatamente isso. Jonas, reflete sobre a minha justiça e a minha graça e veja se é razoável essa tua ira. Por que você está extremamente irado? Em outras palavras, é isso que significa. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, você quer receber o bem sem ter praticado o bem? É como se Deus estivesse perguntando assim para Jonas. Jonas quer receber o quê? Qual bem? Aquilo que ele acha que é o certo. É o bem que ele quer receber. Mas ele praticou algum bem para receber o bem de Deus? E o bem de Deus é a salvação que ele não quer que os ninivitas recebam. Ele não praticou nenhum bem que é a salvação de Deus para receber a salvação de Deus, que é o bem de Deus. Só que ele também acha que os ninivitas não devem receber o bem, porque não são merecedores, mas ele também não é merecedor. Você não é merecedor, eu não sou merecedor. Quem somos nós para dizer, Deus, não derrame sua graça e sua misericórdia sobre aquela pessoa? Quem somos nós para definir isso sobre Deus, irmãos? E é isso que Jonas está fazendo com Deus. Quer regular Deus. E muitas vezes é isso que eu e você fazemos. Queremos regular a graça de Deus. E questionamos, e justificamos, e murmuramos. Muitas vezes eu e você, queridos, lamentavelmente fazemos isso. Mas vejam vocês, nos próximos versículos agora, aqui a partir do versículo 5, nós vamos ver que Deus, em sua misericórdia, ele é didático. Ele vai continuar ensinando o profeta. Ele vai continuar ensinando o profeta aqui. Se o profeta não aprendeu por meio do arrependimento de Nínive, agora Deus vai usar o quê? Ele vai usar uma planta, um verme e um vento para trabalhar no coração do profeta. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque nós vimos em primeiro lugar aqui, irmãos, que o que está sentado no palco do seu coração, primeira verdade, nós vimos sobre o desgosto. Agora nós vamos ver o outro D, o desespero. Porque normalmente quando você está com o coração desgostoso, você fica desesperado. Foi o que aconteceu com o profeta. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 5, que diz assim. Então, o que aconteceu? Jonas não recebeu o que ele queria ser morto, então ele não recebeu. Aí ele sai da cidade. E diz que ele se assenta ao oriente da mesma, e ali ele faz uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Irmãos, mesmo depois de tudo, Jonas ainda está com seu coração tendo a esperança de que Deus possa mudar de ideia e destruir os ninivitas. A gramática hebraica, ela aponta para isso. Quando ele senta, ele sai da cidade, vai para o oriente, para o extremo da cidade. Ele senta e ele fica observando a cidade, que é o que diz aqui o versículo 5. Ele fica em silêncio, em repouso aqui, debaixo daquela enramada, à sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. A ideia de que ele ainda esperava que Deus pudesse mudar de ideia e largar fogo para os ninivitas. E acabar com tudo. Essa é a ideia de Jonas aqui. Ele constrói uma enramada, ele senta à sombra e observa, em silêncio, cheio de tensão interna. Isso deve nos levar a refletir, irmãos, que a espera, a observância, a espera em silêncio, nem sempre é sinônimo de passividade. Às vezes, é um campo de batalha entre a fé e o orgulho, entre a entrega e a resistência. Jonas está esperando, mas ele não está confiando plenamente. Ele espera por juízo, ele não espera por misericórdia. E quantas vezes, meus irmãos, nós também nos assentamos para ver o que Deus vai fazer? Quantas vezes nós também ficamos em silêncio e observando para ver como Deus vai agir, o que Ele vai fazer, mas sem ter o coração disposto a se alegrar com a vontade dele. Jonas ficou esperando o que Deus ia fazer. Será que Deus vai fazer aquilo que eu quero que ele faça? E você fica esperando, e nós ficamos esperando, e Jonas ficou assim.
mas muitas vezes nós não estamos dispostos a nos alegrar com a vontade do Senhor. Nós esperamos respostas, mas nunca nos rendemos a Deus. Deus responde a minha causa. Deus entra com providência. Deus me livra disso. Deus faz isso. Mas nunca nos rendemos à vontade dele. A vontade dele é outra. E nós estamos querendo que ele faça o que nós queremos. Mas a vontade dele é outra. Não é essa. Então a gente nunca se entrega, a gente nunca se rende, a gente nunca se consagra, a gente espera mudanças, mas ainda desejando que Deus atue segundo os nossos termos. Como se nós fôssemos a última bolachinha do pacote, assim como Jonas. Irmãos, a vida cristã, ela não se dá nos nossos termos, se dá nos termos de Deus. Se nós não nos enquadrarmos nos termos de Deus, ele vai fazer com que nós nos enquadremos. Assim como ele fez com Jonas. Não será do meu e do teu jeito, será do jeito de Deus, irmãos. Do jeito do nosso Senhor, nos termos dele. Aí veja o versículo 6, é dito assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Olha que interessante, meus amados. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aleluia. Se fosse você, eu dava um aleluia, porque é a primeira vez que nós vimos o profeta alegre. A palavra de Deus diz que o profeta se alegrou ao extremo, irmãos, porque Deus fez nascer uma planta para dar sombra ao profeta. Aí a palavra de Deus diz, ele se alegrou aqui ao extremo. Mas ele não se alegrou pela salvação dos ninivitas. Ele se alegrou pelo conforto que Deus deu para ele. Mas não pela salvação daqueles que ele acreditava, né? Que não merecia a salvação. Então veja o paradoxo disso aqui, meus irmãos. Ele se alegra em extremo por causa de uma planta. E aqui, essa palavra usada para alegria, que é intensa, é a mesma usada para descrever a ira profunda dele no primeiro versículo aqui do capítulo 4, que diz que ele estava extremamente irado. É a mesma raiz. Isso revela o coração de Jonas. O que revela no coração de Jonas? Que ele só se alegra com aquilo que Deus faz o que ele quer. Ah, Deus fez agora uma sombra para mim. Agora eu estou alegre. Agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz. Porque ele fez o que eu quero. Ele se alegrou com aquilo que Deus fez para ele, porque era aquilo que ele queria naquele momento. E aqui, novamente, nós devemos nos valer do verbo do original hebraico aqui, que é dito que Deus fez nascer aqui a planta. E também a mesma raiz que aparece lá no versículo 17 do capítulo 1, que é dito que Deus deparou o peixe. É a mesma raiz, é como se Deus tivesse feito aparecer o peixe ali do nada, sabe? Fez nascer. É a mesma raiz. E ele usa essa mesma raiz também para falar do verme, que nós vamos ver agora, e também para falar do vento. Então é a mesma raiz. O que isso demonstra e por que eu digo isso para os irmãos? Deus está no controle, irmãos. Quem está no controle da história de Jonas, da vida de Jonas, é Deus. Quem está no controle dos elementos da natureza é Deus. Quem está no controle do universo é Deus. É Deus, irmãos. Isso está mostrando, isso que a narrativa está mostrando para nós. A planta foi designada por Deus. Mas veja, talvez o Jonas possa ter pensado isso, não é? Talvez ele tenha pensado que foi uma recompensa pelo trabalho que ele fez. Mas veja, irmãos, Deus queria tratar o coração do profeta. Aquela planta foi algo didático para a vida do profeta. Jonas se alegrou por aquilo que lhe trazia conforto. Irmãos, quantas vezes nós também não somos assim? Nos alegramos com aquilo que é bom para a nossa vida, mas que não trazem glória para Deus. Jonas se alegrou com a planta porque aquela planta lhe dava conforto, mas não se alegrou com a salvação dos ninivitas porque a salvação dos ninivitas trazia glória para Deus. Ele pensou mais nele mesmo do que na glória de Deus. E aí nós temos aqui então o versículo 7 e o versículo 8 que nos diz assim: mas Deus
no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Então veja, irmãos, o homem estava agora alegre, mas Deus, didaticamente, para ensinar o profeta, ele no outro dia, ele envia um vermezinho, o qual feriu a planta. E, olha só, a planta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, novamente ele pede a morte, não é? Porque as coisas não são como ele quer. Melhor me é morrer do que viver. Vejam vocês, meus irmãos, como a gente aprende aqui com a história do profeta Jonas, não é? O homem estava alegre, no dia seguinte, então, Deus, fico imaginando Deus, né? Eu vou ensinar esse meu servo. Eu vou ensinar ele. Aí, do nada, o dia amanhece, Deus manda um vermezinho, o vermezinho come a planta seca, vem um sol oriental na moleira do homem. Senhor, me leva, me mata, eu quero morrer, eu quero morrer. Meu Deus, parece criança, né? Mas não se engane, irmãos. A pele de Jonas está embaixo da nossa pele. Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso aqui. Mas o homem pediu a morte. Isso nos ensina o quê, meus irmãos? Quando a nossa alegria está alicerçada em coisas temporárias, o colapso é inevitável. Quando o seu contentamento está ou tem por base aquilo que é transitório nessa vida, o desespero acontece na sua vida quando você perde aquilo que é a sua base. Mas aquilo é temporário. O seu coração não está nas coisas que são eternas. Então nós ficamos desesperados. Eu me lembro, meus irmãos, eu fui testemunha ocular das enchentes. 2022? 2022, né? 24? 2024. Eu e minha esposa. Nós estávamos em Lajeado, nós estávamos no epicentro da enchente. As pontes todas foram levadas. Nossa, cidades, Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Mussum, cidades tudo próximas ali de Lajeado foram destruídas. Cruzeiro do Sul foi 90% da cidade, você via só laje, assim, ó, você entrava num bairro, passou um furacão aqui. Passou um furacão. Casas foram levadas. Vocês viram nas imagens, imagino eu, né? O que aconteceu naquela época. Meus irmãos, nós ouvíamos relatos de pessoas que depois foram salvas e tal. E nós, a igreja presbiteriana de Lajeado, ajudou muitas pessoas lá. Recebemos muitas doações. Graças a Deus fomos instrumentos de Deus para ajudar outras pessoas. E naquele momento não tinha status social. Lajeado, quem conhece, sabe que é uma região muito rica. Tem muita indústria, muitas pessoas abastadas. Irmãos, bairro Carneiros, que é um bairro bairro nobre, foi devastado. Pessoas não podiam usar seu dinheiro porque lojas estavam fechadas, lojas haviam sido destruídas, não tinham como comprar roupa, não tinham como comprar nada. Tiveram que viver do quê? De doação. Tiveram que pegar cueca, calcinha, para poder ter algo por debaixo da roupa. Ali não tem status. Foi aquele momento que Deus fez com que nós, então, fôssemos instrumentos de Deus para essas pessoas. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui, conectando com a história de Jonas, é que, meus irmãos, na enchente nós ouvimos relatos de pessoas à noite que não acreditaram que a água ia subir tanto e que ficaram dentro das suas casas. Relatos de pessoas gritando à noite, no breu, tu não enxergava nada. E o rio forte, o rio Taquari forte, porque ele não venceu a curva. Ele entrou nos bairros, assim, com uma violência. E relatos de pessoas gritando, socorro, socorro, socorro. Mas antes disso, a Defesa Civil havia avisado que o rio ia subir para saírem de suas casas. Saem de suas casas, não fiquem em casa, sai, é perigoso, tem risco. Não vai subir, nunca subiu até o segundo andar, a água foi até o telhado, ultrapassou o telhado. Pessoas não saíram de suas casas porque muitos idosos, relatos de que casas que foram levadas junto com o rio, com idosos dentro.
Porque ficaram apegados aos bens materiais. Porque ficaram apegados às coisas transitórias. Porque não queria deixar, quem sabe, o trabalho de uma vida inteira. Preferiu morrer grudado na sua casa, nos seus pertences, que não existe mais, do que a vida, irmãos. Do que a vida. Então veja, Jonas estava assim também. Jonas estava apegado à planta. E quando não teve mais a planta, vou morrer. Me mata, Senhor. Me mata. Jonas estava com o conforto da planta, até Deus ensiná-lo didaticamente e levou a planta. Nossa alegria não deve estar alicerçada, irmãos, em coisas passageiras, mas em coisas que são eternas. Então no versículo 9, Deus pergunta de novo para Jonas. Já que Jonas quis morrer, Deus pergunta de novo aqui no versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável. Parece que eu vejo Jonas aqui meio irritado, né? É razoável, sim, Senhor, a minha ira até a morte, diz ele aqui. Até a morte. Então, Jonas aqui pergunta e Deus responde para ele. Deus pergunta para ele e Jonas responde. Essa pergunta aqui, ela se repete, né? Porque no versículo 4 nós já vimos que Deus havia feito essa pergunta para Jonas. Mas agora aqui nós temos um novo foco. O foco é a planta. A planta. Irmãos, uma planta. O homem queria morrer por causa de uma planta. Será que ele estava bem? Será que ele estava alinhado? Será que ele estava em crise ou não? Jonas está emocionalmente envolvido com algo que é menor que ele. Ele está emocionalmente envolvido com algo que é menor que ele, menor que os ninivitas, menor que a missão. Quantas vezes, meus amados, eu e você também não estamos envolvidos com coisas que são bem menores do que aquilo que Deus quer que nós sejamos e fazemos. É a nossa planta. Qual é a tua planta? Qual é a nossa planta? Que é o nosso conforto. Jonas estava emocionalmente envolvido com isso. Jonas sofre de um complexo de autorreferência. Ele é o centro de sua própria narrativa. Tudo orbita em volta de Jonas aqui, em torno dele, em torno do que o afeta, do que o agrada, do que o frustra. E nós devemos aprender com o profeta Jonas, porque ele estava desgostoso. Por estar desgostoso, ele ficou em desespero. Mas ele ficou em desespero por quê? Porque ele estava em desconexão com Deus. São os 3 Ds, irmãos, que nós devemos prestar atenção. Os 3 Ds que são perigos espirituais para o meu e para o teu coração. E nós vamos ver agora a respeito da desconexão de Jonas. São os últimos 2 versículos aqui do texto. E nós vamos encerrar aqui com uma conclusão. Então vamos ver aqui o versículo 10. Tornou o Senhor... E disse, né? Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então veja, irmãos, Deus confronta Jonas aqui. Ele confronta com o quê? Com uma inversão de valores. Jonas, você está louco? Você teve compaixão de uma planta que não te custou trabalho nenhum. Você não teve trabalho nenhum. Que nasceu e morreu em 24 horas, não terei eu compaixão dos ninivitas? Imagina, Deus está ensinando o profeta aqui, meus irmãos, porque o profeta está com uma inversão de valores, de prioridades. Ele sente pena de uma planta, algo que é efêmero, algo que é pífio, transitório, passageiro, mas ele não sente nada, nadinha, por centenas de milhares de pessoas que estavam prestes a perecer, prestes a morrer. Mas está preocupado com a bendita de uma planta. Isso é uma exortação direta para a igreja, irmãos. Direta. Será que nós nos comovemos mais com perdas materiais do que com almas eternas do nosso lado? Eu tenho certeza que você quer, assim como eu, se compadecer mais pelas almas eternas.
Mas quantas não são as vezes que é gostoso ficar no sofá? Quantas não são as vezes que é gostoso ficar vendo uma série? Quantas não são as vezes que ao invés de nós, eu e você, ao invés de mandar uma mensagem para um colega, para um amigo de encorajamento, nós ficamos zapeando aquele Instagram até não ter mais notificação. Os confortos, as facilidades da vida, irmãos, é a nossa planta. É a nossa planta. Quantas vezes nós temos mais empatia por objetos, conforto ou rotinas pessoais do que pelas vidas humanas à nossa volta? Muitas vezes nós damos mais valor ao nosso tempo de descanso do que a uma alma perdida. Cuidamos com mais zelo de nossas plantas, de nossos pets, do que cuidamos dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Quantas vezes, irmãos? Por isso que a pele do Jonas está debaixo da nossa pele. Essa exortação para Jonas não é só para Jonas. Essa exortação é para a igreja, irmãos. É para a igreja. Só mudou algumas coisas. Mas o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma. Nós também estamos apegados às coisas deste mundo, muitas vezes. E não largamos por nada, porque é o nosso conforto. A nossa escala de valores está calibrada pelo reino de Deus ou pelo nosso conforto pessoal? E aí nós temos aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo o último versículo, versículo 11, que diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vocês perceberam como termina o livro de Jonas? Termina com uma pergunta. Olha que interessante. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Aqui, meus irmãos. Por quê? Por que o livro de Jonas termina aqui com uma pergunta? Porque essa pergunta ecoa até hoje, irmãos. Essa pergunta ecoa até hoje. Em mim e em vocês. Jonas, você não se importa o que Deus está dizendo com 120 mil pessoas que vão perecer. Mas eu me importo o que Deus está dizendo para Jonas. Jonas, você quer sombra, mas eu quero salvação. Jonas, você quer conforto, mas eu quero compaixão. A referência, irmãos, aqui que Deus diz aos que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, isso aqui está apontando para criança, sentimento de criança. É um sentimento de alguém que não sabe discernir as coisas. Os ninivitas estavam com esse sentimento de criança. E Deus fala isso para Jonas. Eles não sabem discernir, eles não sabem o que é mal para eles, eles não sabem o que é bem para eles, eles não me conhecem. Eles precisam me conhecer, Jonas. Tu é o instrumento para isso, Jonas. Estou preocupado contigo, Jonas. Eu quero salvá-los. Eu estou cheio de compaixão para liberar para eles. Minha graça quer alcançá-los. E tu é o instrumento para isso, Jonas. Pare de pensar em você mesmo. Pense no que eu quero. Deus está falando assim para Jonas, porque eles estavam em ignorância espiritual. Aí, irmãos, quem está em ignorância espiritual, o que precisa? Direção de Deus. E quem vai levar a direção de Deus para quem está com ignorância, está em ignorância espiritual? A igreja do Senhor. São aqueles que dizem que são salvos em Cristo Jesus. Somos nós, se não formos nós, quem vai levar a direção espiritual para essas pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita? Não sabe o que é bom, não sabe o que é certo, não sabe qual é a vontade de Deus, não sabe o que Deus requer delas, não sabe o que é adorar a Deus, não sabe o que é se consagrar, não sabe o que é ser piedoso, não sabe o que é se santificar, não sabe discernir as coisas. Somos nós que devemos saber essas coisas, viver essas coisas e pregar essas coisas para essas pessoas. Mas enquanto tiver uma planta na nossa vida e nós estivermos preocupados com essa planta, nós não vamos fazer o que Deus pede para que nós façamos, irmãos. Não vamos fazer. Nós precisamos, queridos, ter compaixão de pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, porque algum dia alguém teve essa compaixão por você e por mim.
Algum dia alguém saiu do seu conforto para falar de Jesus para você. Todos nós aqui temos uma história de conversão. Todos nós aqui. Será que nós não podemos ser a história de alguém que fomos usados como instrumentos de Deus para também falar do Evangelho, da salvação a essas pessoas? Que assim sejamos, meus irmãos. Vamos concluir a mensagem e também a série aqui. O palco de Deus ao mundo, essa é a série. Nós estamos vendo aqui então a respeito de quem está sentado no palco do teu coração. E aí nós vimos 3 Ds: desgosto, desespero e desconexão. E eu queria concluir então dizendo que o livro de Jonas termina com essa pergunta. E não é por acaso, meus irmãos, não é por acaso. Deus não está apenas confrontando Jonas, Ele está confrontando cada um de nós. Nós somos mais parecidos com Jonas e Ele está confrontando cada um de nós. Nós somos mais parecidos com Jonas do que nós gostaríamos de admitir, a verdade é essa. Nos irritamos com a vontade de Deus, nos frustramos quando perdemos o controle da situação e muitas vezes nos importamos mais com as plantas do que com pessoas. Mas veja, o protagonista da história não é Jonas e ele não deve ser a minha e a tua referência. Porque se nós olharmos só para Jonas aqui, nós estamos perdidos. Eu e você, porque nós somos que nem Jonas. Mas graças a Deus que esse texto aqui, irmãos, essa narrativa toda nos aponta para algo maior, para alguém melhor. Esse texto aqui nos aponta para Cristo Jesus. Cristo Jesus é melhor que Jonas. Cristo Jesus, meus irmãos, é para Ele que nós devemos olhar, porque Jonas fugiu da missão. Mas Jesus, Ele cumpriu voluntariamente a missão dele. Enquanto Jonas desejou a morte, como nós vimos aqui por orgulho, Cristo subiu à cruz. E ali Ele subiu para que eu e você fôssemos perdoados e nele pudéssemos nos fortalecer para cumprir a missão. Nós devemos olhar para a cruz, irmãos, não olhar para Jonas, nós devemos olhar para Jesus e não olhar para Jonas. É em Jesus que nós vamos sim ter a capacidade e a habilidade para cumprir a missão de Deus, para nos animarmos, para nos motivarmos e caminhar a segunda milha e dar a outra face e falar das verdades eternas para as pessoas, porque nós olhamos para Jesus, porque Ele venceu, e se Ele venceu, eu também vencerei. É nele que nós somos triunfantes, é nele que nós somos militantes, é em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, irmãos, é a nossa base. Não é Jonas. Louvado seja Deus, porque Jonas aponta para Cristo. É na cruz que o nosso coração é realinhado. É ali que o nosso ego morre. É ali que aprendemos o que é graça. E é ali que o nosso coração volta a pulsar pela missão de Deus. Por isso, irmãos, a pergunta final não é sobre Jonas, é sobre nós. E qual é a pergunta? Quem está sentado no palco do teu coração? O Cristo que reina? Ou o ego? Ou o teu eu que insiste tirar o lugar de Deus no teu coração? E eu queria fazer aqui um apelo final, mas não precisam vir aqui na frente, tá? Meus irmãos, nós também já fomos ninivitas um dia. Nós também já fomos perdidos um dia. Nós também já carecemos da graça salvífica de Deus em nossa vida, assim como os ninivitas que estavam perdidos, insensíveis, que eram ignorantes. Mas Deus teve compaixão de nós, irmãos. Deus teve compaixão de nós. A palavra de Deus diz, Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, irmãos, nós devemos fazer uma pergunta final, eu encerro aqui. Nós vamos viver a nossa vida, depois de tudo que ouvimos aqui, por aquilo que nos dá conforto ou por aquele que nos chama para cumprir a missão? Que Deus nos abençoe e que nós vivamos por Cristo. Ele chama eu e você, chama a igreja dele para cumprir a missão. Amém?